Portaria que amplia controle estatal sobre terras indígenas no país gera discussão na Câmara dos Deputados. Vamos a Brasília com Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. A famosa Portaria 303 da Advocacia Geral da União tem gerado muita discórdia entre índios e o governo federal. Parlamentares pedem bom senso das partes envolvidas. A norma ainda está suspensa pela Justiça e a polêmica continua. Mais uma vez, deputados federais e autoridades discutiram a aplicação da portaria da AGU, que dispensa consulta prévia para execução de obras estratégicas para o governo federal, como a construção de rodovias, bases militares e hidrelétricas. Além disso, impede a ampliação de áreas indígenas já demarcadas. O ministro da Justiça acredita que este é um dos assuntos mais tensos da atualidade. O Ministério da Justiça tem sido muito prudente nessa questão, porque sabe que mexe com interesses legítimos de pessoas, tanto de um lado como de outro. A exacerbação de ânimos, o instigar de conflitos e de violência não resolve ao pior, complica as situações que estão colocadas. Para os indígenas, a norma restringe o reconhecimento dos direitos já consagrados pelos índios na Constituição Federal. Mas a Advocacia Geral da União discorda. A posição que eu já defendi, não só perante os parlamentares, mas também a várias comunidades indígenas que vieram pressionar pela revogação da portaria, que ela tem que ser mantida. Eu entendo que ela tem mantida, exceto, evidentemente, se eventualmente o Supremo vier a rever sua jurisprudência. Este deputado acredita que é preciso tratar o tema de uma maneira sensata. A sociedade brasileira, o povo brasileiro, os que vivem nas cidades, precisam ajudar-nos a encontrarmos soluções para resolver esse problema. Que não é simplesmente, vamos criar mais uma reserva indígena. É muito romântico você defender o índio. É muito romântico você defender aqueles que foram lá no passado massacrados. Mas vamos para a realidade, vamos para o Brasil real, vamos colocar o pé no chão. Como é que nós vamos fazer com essas pessoas que nós estamos resolvendo, em tese, o problema do índio e arrumando um problema enorme com outros milhares, eu dizia milhões de brasileiros? A partir de quinta-feira, as unidades de saúde vão oferecer testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais. A medida faz parte de uma mobilização nacional pelo diagnóstico precoce da AIDS. A preocupação do Ministério da Saúde é maior nas regiões Norte e Nordeste. Nós temos que ter um alerta permanente sobre a região Norte e Nordeste do país. E um dos desafios é ampliarmos cada vez mais a testagem, nas regiões remotas, nos pequenos municípios, nas regiões ribeirinhas, ampliar a cobertura de testagem no pré-natal, sobretudo na região norte e nordeste do país. É um dos desafios para essa região. O outro é melhorarmos a qualidade do tratamento. A cada dia, pelo menos 7.000 pessoas no mundo são infectadas com o vírus da AIDS. Aqui no Brasil, a epidemia atinge 530 mil pessoas. Desse total, cerca de 135 mil nem sabem que estão contaminados. Esses são os destaques desta terça-feira. Uma ótima noite a todos e até amanhã, Tânia. Obrigada pelas informações, Wellington, e tenha uma ótima noite. O estado do Pará lidera a lista de câncer de pele na região norte, uma doença de fácil prevenção que pode ser diagnosticada e curada. O Pará será responsável por quase a metade dos novos casos de câncer de pele que serão registrados em toda a região norte até final deste ano, segundo as projeções do Instituto Nacional do Câncer. De um total de 6.500 novas ocorrências, 3.090 devem ocorrer na população paraense. Isso se deve ao fato, sim, do paraense não ter o hábito de se proteger adequadamente ao sol, que é o principal fator de risco para o câncer de pele. Então, a taxa de adesão ao protetor solar do paraense é muito baixa, mais de 80% dos homens não aderem ao protetor solar, mais de 60% das mulheres também não fazem uso do protetor no dia a dia. A exposição ao sol é a principal causa da doença. O dano ocasionado pelo sol tem efeito cumulativo. Os sintomas na pele de que algo está errado só vão surgir após os 40 anos, quando o corpo já absorveu décadas de raios solares. Em algumas situações, o problema é mais agravante. Todas aquelas pessoas que se expuseram muito ao sol a vida toda, de uma forma inadequada,
acima dos 40 anos de idade. Todas aquelas pessoas de pele muito clara são muito mais suscetíveis, pessoas de cabelos claros, olhos claros, pessoas com sardas e todos aqueles que têm uma história familiar já positiva de câncer de pele. São pessoas que são mais suscetíveis a desenvolver uma lesão dessa. O câncer de pele deve afetar 134 mil brasileiros ao longo deste ano, o que também pode se repetir em 2013. A doença provocou a morte de mais de 3 mil pessoas entre 2009 e 2010. É o câncer mais incidente no Pará e no Brasil. O uso de filtro solar é uma arma muito importante, mas ele sozinho ele não é suficiente. As pessoas têm que tentar se proteger da exposição direta ao sol, principalmente naqueles horários em que os raios UVB são maiores, como de 10 da manhã até as 3 horas da tarde. Em instantes tímidos, Panaí realiza o último treino para representar o Amazonas em Copa Nacional. Nós voltamos já em Manaus, são 21 horas e 14 minutos.